Recording in progress. Bom dia a todo mundo. Estão me vendo? Parece que sim, estão me ouvindo. Muito feliz em estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse segundo encontro de 6 que estão programados, este ano, para a gente conversar sobre frequências de brilho e muito mais do que conversar, a gente possa passar essa energia para vocês, para todos nós, na verdade. Uma energia que é muito, muito, muito necessária para que nós possamos manter o equilíbrio e a serenidade nessa época tão desafiadora. Então, no primeiro encontro, nós conversamos bastante sobre a história de frequências de brilho e conduzimos uma meditação. Então, eu não vou repetir a história, e sei que tem pessoas que estão começando agora, então saibam que esse primeiro encontro foi gravado e está disponível, Tem o link, vocês podem solicitar se não encontrarem, e aí assistam para conhecer um pouco mais sobre a história de frequências de brilho, como começou esse sistema. Hoje eu vou estar conduzindo uma formação de geometria sagrada, que é uma das principais ferramentas que nós utilizamos em frequências de brilho. E eu sei que tem entre vocês várias pessoas que fizeram muitos níveis de frequência de brilho, fizeram todos os níveis de frequência de brilho, e tem também pessoas que estão começando, nunca fizeram nada, E o que é importante compreender é que as técnicas de frequência de brilho, elas têm um potencial ilimitado. Então, cada vez que a gente faz uma formação, não é uma repetição, é uma experiência nova, Isso é muito bacana. Então, cada vez que a gente conta a história de frequência de brilho, está transmitindo uma energia, e talvez você tenha ouvido a história 40 vezes, 50 vezes, e talvez na 51ª vez você ouve de uma forma diferente e de repente baixa uma energia que você nunca tinha acessado e vem uma emoção muito forte. Então funciona assim. Vamos compreender que a lógica, a mente do ego não tem um entendimento do que sejam as frequências de brilho, nenhum entendimento, porque frequências de brilho é multidimensional. A mente do ego é uma estrutura importante que a gente tem para lidar com a terceira dimensão. E vamos reconhecer e sermos gratos ao trabalho da mente do ego, mas compreendendo que ela foi concebida para nos ajudar com as questões da terceira dimensão. Nossos planejamentos, nossas programações, manter o horário. Para isso é indispensável a gente ter um ego bem formado e uma mente do ego que funcione bem. Agora, quando se trata de experiências multidimensionais, e nós somos seres multidimensionais, a mente do ego não tem possibilidade de ajudar. Ao contrário, infelizmente, frequentemente, ela procura atrapalhar ao máximo. Vamos compreender por que isso. A mente do ego tem um condicionamento de que deve nos proteger. E aquilo que é conhecido, para a mente do ego, é seguro, enquanto que aquilo que não conhece lhe parece uma ameaça. Então, procura evitar aquilo que não conhece. E todas as experiências multidimensionais são desconhecidas, como vimos, para a mente do ego. É por essa razão que, frequentemente, quando, vamos supor, vai ter um encontro de frequência de brilho, tal dia, tal hora, aí, de repente, você dá um jeito de esquecer, Não foi o caso de vocês, mas pode ser de outras pessoas. Ou talvez a mente do ego te diga, eu já conheço isso, já ouvi isso, então não preciso ouvir de novo. E aí você vai fazer outra coisa,
E, enfim, a mente do ego ela é ardilosa e procura impedir que a gente participe de atividades que tragam essa expansão que ela não tem nenhum controle e, portanto, se torna uma ameaça para a mente do ego. Mas não é uma ameaça, porque a mente do ego ela é importante, ela vai continuar tendo o seu papel, que é muito importante, como eu disse, para a gente estar organizado aqui na terceira dimensão. Agora, quando chega a hora das experiências multidimensionais, a gente convida a mente do ego para dar uma voltinha, né? Vai ali no jardim, passeia um pouquinho, dá um tempinho, porque eu agora vou ter a minha experiência multidimensional, minha experiência de expansão da consciência, e isso é muito importante para a gente, porque, por muitas e muitas razões, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Respirando e soltando. Saibam que, enquanto eu estou falando, eu estou transmitindo energia, né? E é importante a gente integrar essa energia. Então, a respiração consciente, que é ensinada pelos pleiadianos, e esse é um método que foi canalizado através da Christine Day, que traz energias técnicas e frequências pleiadianas e galácticas. Então, os pleiadianos ensinam a respiração consciente, e que é inspirar pela boca e aí soltar o ar pela boca sem esforço, sem forçar nada. É uma respiração natural. Talvez você diga assim, mas por que pela boca? Eu aprendi na yoga pelo nariz, etc. Né? Então, há vários tipos, várias técnicas respiratórias, cada uma delas tem seus objetivos e seus méritos. Para a frequência de brilho, utilizamos essa respiração consciente que ela ajuda a gente a soltar as emoções. E é isso que a gente quer, porque muitos dos nossos problemas vêm do fato da gente prender emoções. Né? Isso cria problemas de saúde, inclusive. Então, vamos experimentar fazer a respiração consciente. Ah. Então, na hora que você solta o ar, você não força, você não sopra. Você deixa o ar sair naturalmente, como em um suspiro. Frequentemente acontece de vir um som junto. E tudo bem, é a nossa expressão, né? Então, os pleiadianos, eles explicam que não é para a gente fazer essa respiração o tempo todo. Se eu fizesse uma respiração consciente atrás da outra, eu entraria em hiperventilação e que não é o propósito nesse momento. Então, é de vez em quando. Se estiver participando de um trabalho de frequência de brilho, quem está liderando em alguns momentos vai estar falando, respirando e soltando. Aí você usa a respiração consciente. No seu dia a dia, é muito importante usar a respiração consciente, vamos dizer, uma vez por hora. Tá? Então, de vez em quando, durante o dia, você se lembra e faz, vamos fazer agora de novo? Inspira e solta o ar. Né? Então, essa respiração, ela é chave para o nosso bem-estar, porque ela nos traz para o presente, ela nos traz de volta para o momento presente. É tão comum, né, que a gente esteja com a energia toda na cabeça, né? Pensando, planejando, analisando o que eu fiz e pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, e o que fulano falou tal coisa e agora o que eu faço. Então, é uma energia frenética, né, do mental que gera ansiedade, né? Então, se a gente estiver nesse mental o tempo todo, a gente não consegue ficar em paz. Então, de vez em quando, se você perceber que está nesse estado muito na cabeça, muito frenético, você precisa se centrar. E para se centrar, usa a respiração consciente. Vamos fazer de novo. É um alívio tão grande quando a gente solta esse ar e
e a gente volta a si mesmo, ou a si mesma. E, além da respiração consciente, outra coisa absolutamente essencial que os pleiadianos ensinam, e tão simples e tão prática, é vir para o coração, né? Porque o coração é multidimensional. O coração não tem as limitações da mente do ego. E eles dizem para a gente colocar as mãos fisicamente na parte alta do peito. E aí você vai dizer, Miklos, mas o coração não é do lado esquerdo, por que está as duas mãos, uma de cada lado? É porque, energeticamente, toda essa parte alta do peito é o coração. Então, quando você coloca as mãos dessa forma, na parte alta do peito, você leva a sua percepção para o calor e para a pressão das mãos no seu peito. Aí você respira. E você vem para o coração. Você vem para a energia do coração, para a frequência vibratória do coração. Onde está a verdade? Onde estão as respostas? Onde existem portais que te conduzem aos caminhos que são seus, que te conduzem de volta à sua família de origem, às suas conexões espirituais, galácticas e de todo tipo. É através do coração. Infelizmente, a mente não tem essa possibilidade. Então, às vezes, a gente busca, lendo muitos livros, fazendo muitos cursos, e não chega em lugar nenhum. Então, esse é um pouco o tema desse segundo encontro, né? O campo que você ainda não acessa, ou talvez ainda não acesse o suficiente. Por quê? Porque, no fundo, nós somos seres de luz, seres divinos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nos esquecemos disso. É uma espécie de amnésia, uma espécie de hipnose que a gente vive quando a gente encarna. Faz parte do jogo, né? E nessa encarnação, nós devemos despertar. E isso é de fundamental importância, porque nós estamos vivendo em plena transição planetária. Então, eu estou tratando de muitos temas ao mesmo tempo. Vamos respirar. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar o salão onde eu me encontro nesse momento, onde nós criamos um círculo energético, onde nós colocamos um cristal central, um vórtice com as velas acesas. Atrás de mim também tem um vórtice de velas acesas com muitos cristais. Então, nós criamos aqui, eu e a Marjorie, um ambiente protegido como um útero energético, e esse ambiente está sendo transmitido para todos vocês, respirando e soltando, né? E a Marjorie agora está aparecendo aqui atrás de mim, ela está fotografando para mandar para vocês, né? Para vocês poderem visualizar isso. E alguém está colocando um coraçãozinho, fico muito feliz, porque amor é a nossa essência, né? E olha aí, já está sendo colocado a foto do círculo, né? E acho que quando essa foto foi tirada, as velas ainda estavam, elas estão acesas, tá? Não dá para ver direito. Pois é, esse é o salão que recentemente a gente criou aqui no nosso terreno, em Alto Paraíso de Goiás, onde nos encontramos, plena Chapada Diamantina, transmitindo para vocês. Transmitindo para vocês energias de frequências de brilho, transmitindo para todos nós. Eu me incluo nisso, porque a energia de frequências, ela sempre alcança a todos os que estão participando, tanto o terapeuta quanto o cliente, paciente, não importa, né?
Então, eu estava falando sobre a questão do campo, que ainda não acessamos ou não acessamos o suficiente. Talvez você tenha feito várias terapias, como eu fiz, ou ainda esteja fazendo, e houve progresso, com certeza. Tudo isso que a gente faz, ou as leituras, os cursos, eles trazem, sim, muita vantagem, muito crescimento, muito autoconhecimento, é por aí, tá bom. Mas tem algo que às vezes a gente não alcança ainda, e tem aquela sensação dentro de nós, puxa, está faltando alguma coisa, né? Ainda não estou me sentindo num estado pleno de gratidão, de luz, de amor, de alegria. Por que isso? O que está acontecendo, né? Bom, como eu disse, nós somos, na nossa essência, seres de luz. Então, nós só vamos poder nos sentir como desejamos nos sentir quando nós estivermos acessando e sendo plenamente aquilo que a gente é e sempre foi e sempre será, esse ser de luz, né? É como a Christine Day, a fundadora desse método, vem dizendo ultimamente, que estar aqui na terceira dimensão, a partir dessas frequências mais elevadas, permite a ela apreciar as pequenas coisas que existem aqui na Terra, que são maravilhosas, quando você está presente, né? Então, ver uma flor e ficar estarrecido com a beleza de uma flor, com o cheiro da flor, com o som dos passarinhos, né? O sorriso de uma criança, uma paisagem, uma música maravilhosa, celestial, que toca o nosso coração. Então, nós podemos apreciar mais estarmos aqui, né? E por que mesmo que a gente está aqui encarnado na Terra, né? Uma vez perguntaram isso para o Sai Baba, né? Aí ele pensou um pouquinho e falou: você veio aqui encarnar para não precisar encarnar mais. Tem uma sabedoria muito grande, né? Como em tudo que o Sai Baba dizia, fazia e faz ainda, de que estar encarnado aqui no planeta sem estar desperto é uma experiência difícil, é penoso, é encarnação atrás de encarnação, e que, como Buda descobriu e anunciou ao mundo, a primeira nobre verdade do budismo, é que o sofrimento aqui é inevitável. Então, mais cedo ou mais tarde, vem o sofrimento, e geralmente mais cedo, né? Cada um sabe o fardo que carrega. Então, tudo isso está para terminar, está terminando. Vamos entender isso. Há mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a Christine Day e fiz o meu primeiro curso, nível 1 de frequência de brilho, curso básico de 14 dias, fui fazer lá na Holanda com ela. Ela já dizia que a Terra estava num processo de transição e estava deixando de ser um planeta de terceira dimensão para ser um planeta de quarta e quinta dimensão. Naquela época, ninguém falava isso. Ela realmente foi a primeira pessoa a falar isso, né? E ela sempre teve a coragem de dizer coisas muito grandiosas, né? Porque sabia que era verdade, porque ela canaliza os pleiadianos o tempo todo, respirando e soltando. De lá para cá, nesses anos todos, foi se tornando cada vez mais claro para cada vez mais pessoas que, de fato, nós estamos passando por uma transição planetária. Embora muita gente, a maioria talvez, ainda não tenha uma compreensão disso. As pessoas continuam vivendo as suas vidas, tentando viver suas vidas normalmente, como se não tivesse nada demais se passando. Uma grande ilusão. Vejam só, nós estamos tendo uma tremenda crise climática,
nós temos uma crise geopolítica, nós temos uma crise econômica, nós temos pandemias, nós temos aparições, né, de OVNIs que ninguém explica e supostamente em breve nós teremos a plena confirmação disso pelos governos. Temos uma evolução tecnológica muito acelerada, sem precedentes, inteligência artificial, com todo o seu potencial, mas também com seus riscos. Tudo isso configura uma tremenda mudança que, na verdade, vai acelerar mais. E dentro dessa mudança, o que os pleiadianos dizem é que já existe uma divisão, em inglês, split. Essa divisão, essa ruptura, configura duas realidades simultâneas aqui na Terra. Uma se chama Nova Terra, a outra é a Velha Terra. A Velha Terra não precisa de descrição, todo mundo conhece. São as guerras, torturas, sofrimentos, traições, dramas, desespero. Estamos cansados disso, não? Bem cansados. Graças a Deus já existe a Nova Terra, né? Que a cada dia vai ganhando momentum, vai ganhando força. E essa Nova Terra é aquela que os nossos corações sempre sonharam. É uma terra onde existe cooperação, onde existe fraternidade, onde existe abundância para todos, onde existe conhecimento, onde existe sabedoria, onde existe harmonia, paz, né? Então, não é uma utopia, é uma realidade. Isso já existe. É uma questão da gente sintonizar com a nova Terra e não com a velha Terra. E frequências de brilho é uma metodologia que nos ajuda a acessar esse novo campo, justamente, da nova Terra. E a única saída que nós temos, porque dentro da velha Terra não tem solução, entende? E talvez algumas pessoas pensem assim, mas e os meus queridos, eles não se interessam por essas coisas, não querem ouvir falar, não acreditam em nada disso. Então, nós precisamos compreender que cada um tem o seu livre-arbítrio e que deve ser respeitado, né? Cada um vai fazer aquilo que considera correto para si mesmo. Nós não temos como alterar isso. E precisamos aceitar, né, que cada um vai fazer aquilo que tem que fazer. E o melhor que nós podemos fazer é procurarmos o nosso crescimento, a nossa libertação, o nosso despertar, nossa iluminação. Porque cada um de nós que consegue progredir nesse caminho está mudando a energia ao seu redor, está criando um outro campo, né? Uma outra vibração que afeta os demais. Então, esse é o trabalho que nós podemos fazer. Entenda que se você ficar envolvido com o drama das outras pessoas, mesmo que sejam as pessoas queridas, isso não ajuda ninguém. É mais um no drama. Não precisamos de mais gente no drama. Tem gente demais no drama. Nós precisamos de pessoas que se lembrem de usar a respiração consciente. Vamos fazer uma agora. E que se lembrem de colocar as mãos na parte alta do peito, trazendo a sua energia, a sua consciência para o coração e atuando, agindo a partir do coração, respirando e soltando. Os pleiadianos, através da Christine Day, eles conhecem o ser humano, eles conhecem como nós funcionamos. Então, eles criaram e continuam criando tecnologias de extrema eficiência para contribuir para que a gente possa dar os nossos passos diariamente na nossa própria direção. É disso que se trata, né?
a cada dia, dar pelo menos um passo na minha própria direção e você na sua própria direção. E frequências de brilho ajuda a você dar vários passos. Então, tem, por exemplo, o trabalho de marca de frequências de brilho. Se você oferece um trabalho de marca, ou se você recebe um trabalho de marca de frequências de brilho, você está recebendo muitas frequências de nascimento de lembrança. Lembrança de quem você é. Essa é a cura. Esse é o campo que nós precisamos acessar. Nos darmos conta de quem de fato somos e assumirmos isso e ancorarmos isso através das células do nosso corpo, do nosso campo energético. Nesse momento, eu peço que você faça isso. Respira e sente o seu corpo. Conforme você respira, você sente ancorando a sua energia, as suas frequências. Não é de mais ninguém, não é dos pleiadianos. É você com você. É você acessando o ser que de fato você é. Só que você andou esquecendo. Então você ancora essa energia, e não só ancora através das células e do campo energético, mas você ancora para baixo, através do seu lugar que você ocupa. O lugar que você ocupa nesse círculo, energeticamente, e o lugar que você ocupa nesse momento onde você está fisicamente. Você tem um lugar, e esse lugar é só seu. Os pleiadianos insistem muito nesse ponto, na importância de cada um assumir o seu lugar, tomar posse plena do seu lugar, assumir a responsabilidade pelo lugar que você ocupa e que ninguém pode ocupar por você. E também você não pode ocupar o lugar de mais ninguém. Isso significa assumir o seu poder. E o nosso despertar implica em ancorarmos e assumirmos e usarmos o nosso poder para realizarmos a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão. Devido à baixa autoestima, que é o principal problema psicológico de quase todo mundo, frequentemente nós não acreditamos que tenhamos poder, ou que tenhamos qualquer importância, ou que tenhamos um lugar, e isso é uma grande ilusão, tá? E na medida em que a gente vai curando essa baixa autoestima e que a gente vai melhorando a nossa autoestima, a gente vai compreendendo que sim, nós temos um valor, todo mundo tem um valor. E ninguém pode fazer aquilo que você veio fazer. É como encaixar uma peça no quebra-cabeça. É essa a analogia que os pleiadianos frequentemente usam. Não tem outra peça que encaixe naquela que é sua. Então, só você pode, de fato, ancorar a sua energia no seu lugar. E isso tem uma importância para o todo. Tá? Então, compreenda, você tem sim uma missão, e isso tem a ver com seus dons, seus talentos, sendo utilizados na direção correta. Né? E o mais importante para todos nós é, de vez em quando, durante o dia, nos lembrarmos de usar a respiração consciente, de colocar as mãos na parte alta do peito, respirar, soltar, respirando e soltando. Então o que é soltar? Talvez num desses trabalhos a gente foque mais no soltar, mas o que eu posso dizer para vocês é que nos cursos de frequência de brilho, o que a gente mais fala é respirando e soltando. Respirando e soltando. Então, o que vem a ser esse soltar? Soltar significa que você desapega das suas crenças, você desapega de seja lá o que for, que você solta e simplesmente se permite estar 100% inteiro presente neste momento, que é tudo aquilo que existe. Porque se eu tiver formas de pensamento muito definidas de como deve ser esse momento, eu não sou livre.
estou preso a condicionamentos que são sempre de terceira dimensão. E mesmo que eu tenha tido uma experiência fantástica na transmissão passada, se eu quiser repetir essa expansão, eu estou preso, porque não tem dois momentos iguais. Esse momento é único, você é único ou única, né? E ao soltar, você se permite viver plenamente esse momento, que é tudo que existe. E esse momento, ele expande, ele é multidimensional, porque o tempo não existe. Respirando e soltando. É muito bom participar de cursos de frequência de brilho. Nesse ano, nessa semana que vai entrar amanhã, vai ter um curso de básico dado pelo professor Lucas, um curso básico de frequência de brilho. No próximo mês, a professora Luz das Estrelas vai estar dando um curso básico, nível 1 de frequência de brilho, em Embaçaí, perto de Salvador, Bahia. Mais tarde, mais para o fim do ano, eu vou estar dando um curso básico, nível 1 de frequência de brilho, de 14 dias. É fantástico poder fazer algo assim. Nós vamos ter um curso online com Christine Day, me parece que em outubro, início de outubro. É só verificarem aí o nosso Instagram, nosso site de frequência de brilho, e a gente vai estar enviando também, divulgando isso profundamente. Ela mora na Austrália, ela vai dar um curso online de 5 dias, as inscrições estão abertas. Eu vou estar traduzindo. Tem muitas oportunidades. Tem livros de Christine Day com áudios, né, que eu traduzi e que você pode estar colocando. Tem o trabalho fantástico de Amane, que também foi uma canalização da Christine Day, e tem grupos no Brasil trabalhando com Amane. Trabalho multidimensional belíssimo. Tem o trabalho do Portal, canalizado pela Giovanna Pavan, totalmente conectado com frequências de brilho. O trabalho da Fonte da Vida, canalizado pela Bianca Hermani, totalmente canalizado, totalmente conectado com frequências de brilho. Tem os trabalhos de Maná, tem vários professores oferecendo cursos de Maná. Tem trabalho xamânico. Em breve, o professor Lucas vai dar um xamânico aqui na Chapada dos Veadeiros, na aldeia multiétnica. Nós estamos todos juntos, porque estamos trabalhando pelo ancoramento da nova Terra. É claro que nós temos nossos aspectos humanos. De vez em quando, a gente entra no drama, a gente entra nessa coisa, porque somos humanos. É inevitável. Então, ninguém é perfeito, tá? Mas, quando a gente percebe que pisou na bola e voltou em velhos hábitos, que voltou a ser tomado pela mente do ego e entrou na negatividade, bom, o que a gente pode fazer? Ficar se açoitando com chicote? Não, pelo amor de Deus, isso aí já passou, né? Compaixão. Traga compaixão para si mesmo. A compaixão vem do seu eu superior. Então, você se conecta ao seu coração, ao seu eu superior, respira e pensa assim, olha, errei de novo, errei, tudo bem. É errando que a gente aprende, né? E se perdoa, se perdoa. Né? Talvez você tenha que pedir desculpas para alguém. Se você machucou alguém, talvez, por que não pedir desculpas, né? É esse o caminho. É o caminho do autoconhecimento, é o caminho da compaixão, é o caminho da solidariedade, é o amor incondicional. Fala-se muito, pratica-se pouco. Né? Quanto mais a gente puder trazer disso para a nossa vida, melhor. Repito, as atividades de frequências de brilho nos permitem ancorarmos mais da nossa própria luz através das células e através do campo energético e para baixo no nosso lugar. Tá? Então, essa conversa pode parecer muito esotérica, muito fora da realidade, entre aspas, e pode ser criticada por muitos. Mas, se você conecta no coração,
Você sabe que o que a gente está falando aqui é verdade, né? E que a velha Terra é ilusão, é pura ilusão. E que a realidade nós acessamos quando podemos viver a vida através do coração, né? Então é isso que deve ser a nossa intenção para nós e para os demais, né? E respeitando o caminho de cada um. Muito bem. Já estou aqui falando muito há mais de meia hora, muita energia transmitida e que é importante a gente beber água, viu? Não sei se você tem aí água do seu lado, mas quando a gente recebe muita energia, precisa integrar. A gente integra com a respiração consciente, a gente integra bebendo água, a gente integra permitindo os movimentos e os sons sem restrição. E o melhor integrador são as forças da natureza. Cada vez que você participa de algum tipo de trabalho de expansão da consciência, é muito importante você, o quanto antes, despender tempo com as forças da natureza. E isso integra a gente. Muito bem. Vamos dar um pequeno intervalo para que a gente faça a formação. Diga. Isso. Muito bem. Então, esse pequeno intervalo é para quê? Para você criar o seu espaço de formação, e que é o tal do quadrado, né? Então, o lugar que você ocupa é um dos 4 lugares. Diante de você, bem na sua frente, vai ter um outro espaço que você pode demarcar com uma almofada ou com um lenço de papel. E nas laterais, você vai ter mais 2 espaços que você marca também com lenço de papel ou com almofada. O que é importante? A simetria. Então, não é de qualquer jeito. Porque eu vou conduzir uma meditação, a meditação da pirâmide, e a qualidade da sua experiência depende da precisão com a qual você organizou a sua formação. É incrível isso, mas faz muita diferença. Às vezes, milímetros fazem diferença. Então não é uma coisa, pronto, já fiz. Não. Depois que você fizer, você vai checar de vários ângulos para ver se realmente está simétrico. É claro que a distância, se você tem um ponto central, a distância de cada posição das 4 posições tem que ser igual do centro. Além disso, a distância de cada posição para a posição do lado tem que ser a mesma. Isso, né? Então, dê-se o tempo de preparar direitinho esse espaço. E que o lugar que você vai sentar pode ser uma cadeira, pode ser uma almofada, pode ser no chão, mas é importante que você possa ficar aí uns 20 minutos com a coluna ereta, tá? Vai haver um momento na formação que eu vou indicar para você deitar, mas durante a formação é importante estar com a coluna ereta. É bem importante agora você beber água, se precisar ir no banheiro você vai. Daqui a um instantinho a gente vai começar. Eu vou conduzir a formação da pirâmide. Depois a gente conversa mais, tá bom?
Testando, 1, 2, 3, testando. Ok, então vamos iniciar a formação. A princípio, simplesmente coloque-se no seu lugar. Traga a sua energia para o lugar que você está ocupando. Você faz isso ao trazer a sua consciência para o seu corpo. Você está centrado ou centrada no seu lugar, ocupando o seu lugar e respirando e soltando. Talvez possa colocar as mãos na parte alta do peito, para que você faça esse trabalho a partir do coração, seu coração sagrado. E eu quero que você se abra para o que tiver que vir, sem nenhuma ideia preconcebida. Pode ser uma experiência muito simples, poderá ser uma experiência muito de expansão, ou talvez você simplesmente apague e foi no imaginário. Não importa. O que importa é saber que a experiência que você tem é aquela que você necessita para dar o seu próximo passo. Então, respirando e soltando, e saiba que você está ocupando um lugar nessa formação, em que os outros 3 lugares são ocupados por seres pleiadianos. Quer você esteja vendo, sentindo ou cantando, não importa. Respirando e soltando. Permitindo seus sons e seus movimentos. E durante todo esse processo, permitindo a sua livre expressão. Seja das emoções, seja dos movimentos físicos, das sensações. É o que você precisa. Pode ser muito diferente da experiência de outras pessoas. Abra-se à sua experiência. É só isso que conta. Na formação e na vida. Respirando e soltando. E conforme você solta, você vai ancorando cada vez mais a sua energia no seu lugar. De vez em quando, eu estarei fazendo sons que me vêm espontaneamente, contribuem no processo. E você também pode fazer seus sons, se sentir vontade, deixar vir palavras, qualquer tipo de expressão, sem julgamento, sem filtrar, simplesmente permitindo-se ser. E, nesse momento, nós vamos levar a nossa atenção para o ser, nossa esquerda, o ser que ocupa a posição que nós marcamos à nossa esquerda. Existe uma lei universal que, para onde a gente dirige a nossa atenção, forma-se uma linha de energia. Então, nesse momento, forma-se uma linha de energia entre você e o ser que está à sua esquerda,
que faz a mesma coisa, também lança a sua atenção para a pessoa que está, o ser que está à esquerda, e assim cria-se a base da formação. Com essas linhas energéticas que vão unindo esses 4 pontos, essas 4 posições, unindo energeticamente você e os 3 seres pleiadianos. Saiba que os pleiadianos são seres de alta evolução. Eles sempre honram a você, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, nunca invadem o seu campo energético. E o que eles fazem é sustentar um espaço para que você possa se aproximar mais de você mesmo, ou de você mesmo. E quando você faz isso, eles experimentam uma grande alegria. Respirando e soltando, e abrindo-se para a base dessa formação. Essa formação de geometria sagrada, que expande em muito as possibilidades de uma simples meditação. Simplesmente respirando e soltando, permitindo a sua experiência. E respirando e soltando. Simplesmente permitindo a sua experiência. Se você estiver atormentado pelos pensamentos, simplesmente traga as mãos para a parte alta do peito. Sinta o calor e a pressão de suas mãos. Traga a sua percepção para o seu coração. Sinta como você está honrando o seu lugar na base dessa formação. E agora vamos expandir essa base. Cada um dos elementos dessa formação, inclusive você, leve a sua percepção para o ser à sua direita. Vou fazendo, forma-se uma linha de energia entre vocês. E a base expande. Achei a oi, aí na Yarama, Ekiá, Ishvarayarama, Ekiá, Tarisha, Ekion, Ekion, Ekion. Essa imensa base ilimitada, onde você se encontra, tem uma fluidez, uma sensação de fluidez. E você se entrega a essa fluidez. Você solta, como se você pudesse se dissolver no meio dessa fluidez, achei apoio, equilibrado. E talvez até você se torne a própria fluidez.
Isso significa que você se encontra numa dimensão mais elevada de si mesmo, de si mesmo. Chega, oi, aí, este homem, este homem, este homem. Talvez venha uma emoção, a emoção do reencontro com você mesmo, ou como um ser que é querido ou querida, um ser que zela por você. Sim, é verdade. Você não está só. Você nunca esteve só. Respirando e soltando, entregando-se profundamente a essa fluidez, a essa base que expande de forma ilimitada. Expande seus horizontes, suas possibilidades, sua abundância, sua criatividade, seu renascimento, aqui e agora. E diga em voz alta comigo: eu sou. Achei a ruim aqui. E agora leve a sua atenção ao ser diante de você. Ao fazê-lo, forma-se uma linha de energia entre você e esse ser, aproximando vocês muito, como se você se tornasse um em você. E os dois, nas laterais, também se unem a vocês. E nesse momento, essa base expandida apresenta a energia de total unidade. A unidade entre vocês quatro nessa formação. Não há barreiras. Comunicação telepática, instantânea, onde um sabe o que o outro sente. Energias potentes de força vital vindo para a base da formação, percorrendo seu corpo, suas células, seu campo energético, ancorando essas energias, essas frequências para baixo, através do seu lugar. E você ocupa, sabendo que é o seu lugar de direito, assumindo plenamente quem você é, aqui e agora. Achei a roia criada, ixi. E nesse momento, todos nós vamos levar a nossa atenção para o alto, algum ponto no alto, que é o ápice dessa formação,
algum ponto que existe. Eu levo a minha atenção para esse ponto, um ponto de luz. E conforme eu e os demais membros dessa formação levamos a nossa atenção para esse ponto de luz, tem uma consciência, nós vamos cumprimentar, saudar esse ápice, que pode ser de uma maneira casual, ou pode ser uma reverência, como você sentir, mas cumprimentando, saudando esse ser, essa consciência, essa luz. Ao fazer, o ápice envia sua luz para você, para todos os membros dessa formação da qual você faz parte. Você recebe essa luz que vem diretamente para o seu coração, para o seu peito. Cada um dos membros da formação recebe essa luz. Dessa forma, ancora-se a energia da pirâmide sagrada na base da formação. Permita a plena expansão, ou simplesmente soltar. Quer esteja vendo, sentindo ou captando. Apenas respirando e soltando e permitindo, seja o que for que você esteja vivenciando nesse momento, solte. Solte as amarras, permita-se voar. Sabendo que durante essa expansão você recebe pulsações, frequências vibratórias importantes, que você respire agora através do seu corpo, das suas células. E talvez em algum momento você sinta como que voltando para casa, sendo recebido, sendo acolhido pelos seus. Que te celebram, que te honram pela sua coragem. Achei a roia que é. E na Yarana, que é. Você é uma bênção. Onde quer que você se encontre, onde quer que você vá, você estará transmitindo essas energias. Energias de paz, de cura, de unidade, de aceitação, de compaixão. E, em qualquer momento,
você poderá se deitar, para integrar as energias dessa formação. Se você não sentir a vontade de deitar, você pode permanecer sentado. Mas o que é importante é que você se dê alguns minutos de integração. Você recebeu muita energia. Não simplesmente solte. Se você se deitou, permita-se simplesmente soltar e achei a roia. Permaneça integrando o tempo que precisar, sem nenhuma pressa. Cada um tem o seu tempo. Eu vou parar de falar durante alguns momentos. Vou dar esse tempo para você poder integrar. Depois eu volto, para que a gente possa trocar experiências. Nesse momento, simplesmente soltando e integrando. Deixa eu ver aqui que ela tá fazendo algo comigo. Não sei se é meu celular. Miklos, eu não te ouço.
Sem som. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Agora Ok, tá vou ok, tirar o querido. microfone. Agora tá ok. É isso. Questões tecnológicas. Muito bem. Então, eu sugiro que vocês escrevam no chat uma palavra que venha a condensar, né, a experiência energética que você teve. Isso ajuda no seu ancoramento da experiência, né? Porque é amor. Que não tem onde Ficou sem que áudio de escreve. novo, querido. Agora, sem o microfone, talvez ouçam Isso, ótimo, direto. fica sem. Fica assim. Expansão e amor, clareza, amor, plenitude, imersão, integração, aceitação, expansão. Que maravilha. Estamos nesse momento no 11-11. Eu estou vendo aí no. Cada um que fala parece 11-11, porque esse é o momento 11-11. Tem aparecido muito, né? O 11-11, um número muito significativo. Clareza, aceitação, amor, gratidão. Muito bem. Então, são essas energias, né? Expansão, e é tão simples, né? A gente se reconectar com a gente mesmo, uma técnica simples dos pleiadianos. Quando a gente faz curso básico de frequência de brilho, nível um, a gente faz uma formação todos os dias, faz parte da iniciação. Paz, que temos um símbolo lindo, gratidão. Eu também sinto muita gratidão a vocês. E quando eu estava mencionando as possibilidades com frequências, eu esqueci de mencionar a professora Tânia. Professora Tânia, esse ano não vai dar o curso básico, mas ela está dando um trabalho muito bonito com a criança interior, né? Que é um dos aspectos que a gente tem que cuidar muito para a nossa cura, né? Lembrando da nossa criança. E ela vai dar o portal. Muito bom. Então temos muitas possibilidades, né? E eu espero que a gente se lembre dessa autodevoção, da gente fazer alguma coisa todos os dias para a gente se reconectar com a gente mesmo. As Você datas vai dos fazer o próximos quê? encontros já estão determinadas, né? Só o Gardenal? Tem alguma interferência aí. Então, esse é o segundo encontro, nós vamos ter mais ou menos uma vez por mês. As datas e horários já estão determinados. Venham, convidem outras pessoas para participar do grupo e desejo um ótimo domingo, né? Resto de domingo para todos e fico muito feliz com esse encontro. Tudo de bom para todos. Vamos fechando por aí.